Oi, pessoal. Hoje, em nossas anotações, continuaremos falando sobre as teorias da delinquência, focando os modelos psicológicos, as teorias instintuais da agressividade e a concepção multifatorial da delinquência. Entenderam alguns estudiosos que, através de determinadas características psicológicas e psiquiátricas do indivíduo, poder-se-ia compreender e prever comportamentos conflitantes com os chamados padrões legais. Em razão disso, a criminologia foi nutrida pelas ciências que tratam do funcionamento da mente humana. Procurou-se aí explicar o agir criminoso a partir de observações psicológicas e psiquiátricas. Tais estudos passaram a embasar muitos programas de tratamento para o que chamam de personalidade imatura, personalidade impulsiva ou personalidade agressiva. O modelo psicossocial resulta da individualidade em seu contexto, apontando características da personalidade que teriam um condão de viabilizar conduta criminosa. Apesar de muito pouco sabermos sobre a mente humana, para os defensores dessa linha de pensamento, os comportamentos desviados apresentam-se como distúrbios de personalidade. Dentre tais distúrbios, apontam-se as neuroses, as psicoses, as psicopatias e os transtornos da sexualidade. Aclaremos sinteticamente aquilo que é tido como algumas das perturbações. Iniciemos pela neurose, tida como estado mental humano produtor de ansiedade, revelando-se ele através de emoções como o medo, a raiva, o rancor ou o sentimento de culpa. Já a psicose apresenta-se como distúrbio emocional do indivíduo em sua relação com a realidade social. A exemplo da paranoia maníaco-depressiva, que é transtorno bipolar do comportamento, marcado por crises de excitação, psicomotora e estado depressivo. Situa-se aí, por exemplo, a síndrome carcerária, que foi estudada por Ganser e que seria produzida pela privação da liberdade em condições inadequadas de espaço, de iluminação e de alimentação. Segue-se a psicopatia, que seria uma distorção identificada em indivíduos com inteligência acima do normal e caracterizado como amoral, inconstante, insincero, egoísta e carente de vergonha e remorso. Fala-se também em sexualidade anômala, isto é, um distúrbio caracterizado por degeneração psíquica ou fatores orgânicos glandulares, tendo como exemplos o sadismo, o masoquismo, a pedofilia, o vampirismo e a necrofilia.
Alguns estudiosos da mente desenvolvem concepções visando explicar mais profundamente a agressividade humana. É o caso, por exemplo, de Freud, para quem a agressão é entendida como resultado de um processo defensivo. Para ele, a agressividade seria uma forma reativa, onde o ódio apresenta-se como manifestação secundária da libido. Odiar representa uma forma necessária de amar. O paradigma da atitude agressiva é descrito por Freud na sua obra Totem e Tabu. Nesse estudo, ele afirma que a agressividade tem como base o amor à mãe, que é objeto de reivindicação, mas também ao pai, como um amor que causa remorso, e também o amor aos irmãos. E aí se tem uma identificação com a organização social. O amor, portanto, subjacente ao ódio, justificaria a culpa. Outros autores também trabalham o tema da agressividade. Lorenz, por exemplo, entende que a agressividade humana encontra-se programada geneticamente, sendo desencadeada em determinadas situações. Já Dolan diz que a agressão é produto da frustração. Quando o sujeito não consegue atingir o objetivo ou os objetivos, recorre à agressão. Já Bandura fala que o comportamento agressivo passa pela aprendizagem, com a observação e a imitação de modelos. No processo de socialização, por exemplo, a criança imita o comportamento dos pais, ou dos professores, ou dos seus pares. É o que se chama de aprendizagem social. Por outro lado, o Winnicott entende que a agressividade é inerente à natureza humana e que não tem uma raiz única e somente se desenvolve com a necessidade durante o processo de amadurecimento de cada um de nós. A agressividade e a destrutividade humanas estariam intrinsecamente relacionadas à questão da constituição do sentido da realidade externa. Observemos agora a chamada concepção multifatorial da delinquência. Já foi dito aqui por nós que a etiologia do ilícito marca indelevelmente a história da criminologia. Nessa busca pela origem do crime, apontam-se causas várias para esse fenômeno, desde as causas cósmicas até aquelas de natureza sociológica. Também falamos de uma constante nos estudos criminológicos. É que o criminoso é uma pessoa diferente. E a própria sociologia não escapa a esse pressuposto. Contudo, o olhar sociológico da criminologia tem se deslocado para outros ângulos: a conduta delitiva, a vítima e o controle social. O delinquente, assim, passa a ser examinado em suas interdependências sociais como uma unidade biopsicossocial. Estamos a falar agora da concepção multifatorial da delinquência,
Não há inovação no que se refere à procura de uma etiologia do delito, até aqui. Conforme visto, o delito apresenta-se como fato social e realidade jurídica. As teorias acerca disso são tão melhores quanto mais se aproximam da realidade histórico-social do objeto questionado. Tendo como referência as ideias de Durkheim, o delito é necessário ao normal funcionamento do sistema social. Assim, o funcionamento do binômio crime-pena tem se tornado indispensável à evolução normal da moral e do direito. Dessa maneira, o crime há de ser visto como fenômeno histórico-social imbricado com a moral e decorrendo tanto das estruturas dialéticas da sociedade em que ocorrem esses fatos. Agora, tenhamos em mente o seguinte: o conceito de crime é mutável, relativo e sempre ligado a espaço-tempo definido. Partindo daí, várias hipóteses foram desenvolvidas visando explicar sociologicamente o fato criminoso. É possível agrupar esses modelos de análise sociológica em dois grandes segmentos. O primeiro deles, o primeiro segmento, é composto pelas chamadas teorias de consenso ou teorias de integração, que são de caráter funcionalista. Como exemplo delas, temos a Escola de Chicago, temos a teoria da associação diferencial, a teoria da anomia e a teoria da subcultura delinquente. Igualmente aí situa-se, digamos assim, a teoria da rotulação. Já o segundo segmento abrigam outros tipos de teorias. São as chamadas teorias do conflito, todas elas de cunho argumentativo. E aí surgem a chamada teoria crítica e aí surge também a chamada teoria radical. Veremos essas teorias nos nossos próximos encontros. Espero que vocês façam bons estudos sobre isso e sobre essa temática vocês procurem ler a obra de Alexandre Barata, Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, e também o Schecharia com a obra Criminologia. E é bom também dar uma olhada, porque o trabalho é muito bem feito, do Walter Fernandes, na obra Criminologia Integrada. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.